Notícia Regional Agora.blogspot.com.br. Próxima pauta. Convênio do Hospital Nossa Senhora Piedade. O convênio Nossa Senhora da Piedade, com a Secretaria Municipal de Saúde, do município de Paraíba do Sul, foi o segundo assunto colocado em pauta, na reunião do Conselho Municipal de Saúde. Aos conselheiros. Sul paraibano, fique atento a todas as palavras ditas. Será que o seu direito constitucional está sendo respeitado? A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, no capítulo 2º, diz dos direitos sociais, e no artigo 6º está assim: são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. No artigo 30, compete aos municípios: 7º, prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviços de atendimento à saúde da população. Artigo 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e o acesso universal, igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Artigo 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Confira. Veja se o seu direito está sendo respeitado. E o convênio foi feito um convênio qual são feitos termos aditivos, né, com as modificações de valores. Mas foi renovado agora? Olha só, ele vai 2013. ser... Não, 2013 já estamos marcando uma reunião, inclusive com o Estado, para estar presente, que esse termo de convênio, ele é enviado ao Estado anualmente para apreciação do Secretário Estadual e Ministério da Saúde. Então, após o convênio, nós temos 4 termos aditivos, quais são acrescentados, inclusive, nesse último, que foi aqui o IAC, que é o IAC que eles chamam, da melhora do IAC para o hospital, que é para apoio a hospitais no interior, né? E aí eles liberam uma portaria e que a gente recalcula o valor e inclui na contratualização. Qual data disso? Agora, foi cumpridos os contratos anteriores e há saldo a passar? Porque me preocupa muito vocês. O problema principal, que é a adequação devida no tempo certo do financiamento, do dinheiro. A prefeitura tem uma parte, o Estado tem outra, e eu queria saber se está em dia isso. E se o saldo não pago, tem, lógico que tem, né? Se foi somado para o futuro ou está reservado. Por exemplo, eu quero dizer o seguinte, por exemplo, há saldo negativo sempre. Isso, quer dizer, não foi pago. Esses saldos continuam depois, que geralmente eles geram esses saldo saldos. Negativo que da prefeitura com o hospital? Da prefeitura. Essa contratualização, deixa eu falar uma coisa. Do Estado. Esse contrato não tem nada a ver, que fique bem claro, com a subvenção que é passado da prefeitura em ajuda para o hospital, que parece que eles também amarram metas. Agora, a contratualização é uma verba, né, que é vinda do Ministério da Saúde, fundo a fundo, no bloco MAC, que são 318 mil vindo para o município. E 205 mil são repassados para o hospital, que são feitos atendimentos aos municípios, para atendimento SUS, gratuito, certo? Então, esses atendimentos são fiscalizados pelo setor de controle e avaliação, são autorização dos laudos para internação, para cirurgias realizadas e para atendimentos ambulatoriais de urgência. Todos esses atendimentos realizados no hospital, eles descem para a Secretaria para conferência,
que é feita a conferência, nós temos lá para apresentar para vocês, se for necessário. E após essa conferência, que nós repassamos a verba para o hospital. É repassado todo dia 1º, é feito um ofício meu, né, ou de qualquer secretário que esteja no cargo, qualquer pessoa que esteja no cargo de secretário. Isso é pactuado. Dia 1º é feita a conferência até dia 31 de cada mês. No dia 1º é repassado os valores, em acordo com o hospital, que eles também nos mandam um ofício dizendo quanto que eles, o fechamento dele, nós conferimos para ver se bate com o nosso. E nós enviamos ao ofício, o senhor prefeito, para pagamento do mesmo. Tem 5 dias úteis, se possível, para a realização desse pagamento. Mas o Ministério da Saúde tem repassado até o dia 10, o bloco MAC para o município. Então nós temos em média até dia 10, 12 para repassar esse dinheiro. Mas na questão da contratualização, tanto em governos anteriores como atual, nunca foi atrasado esse pagamento. Agora, em questão da subvenção, eu não tenho conhecimento. Pode fazer está com todos, pode. 205.876,39. Com um desconto que o hospital, no governo passado, fez um empréstimo e a prefeitura paga na Caixa Econômica 13.800 e alguma coisa. Eu vejo detalhes para vocês, acho que foi 13.894. Então, aqui desse 205 é feito esse desconto da Caixa Econômica. É porque eu sou sempre preocupado com o pagamento. Não, esse pagamento um atraso. Só um minutinho, Eu queria fazer algumas perguntas. Hoje, a prefeitura repassa quanto para o hospital? Então, da contratualização, não, eu só posso dela, dizer. prefeitura. Da subvenção, eu não posso dizer que não passa por mim. É direto? A prefeitura não passa pela secretaria? Prefeitura, direto hospital. A Porque contratualização. eu fui informada que era 50 mil. A contratualização é a mesma já de anos atrás ou houve alguma nova? Não, ela é a única, mas tem os termos aditivos. Tá, assim, o último termo aditivo passou para quanto? O quarto termo aditivo. O hospital. 205.876,39. Tá. Menos o empréstimo. Menos o empréstimo. Menos 3.894. Dá uma média de 190 e pouco, 190. Você tem conhecimento que o hospital não está atendendo, pelo menos não estava menor de 12 anos, porque alega não ter contratualização para atender menor para criança? Na verdade, isso sempre existiu, né, vereador? Mas o hospital nunca teve pediatra na porta de entrada. Era atendido pelos clínicos. Mas atendia antes da inauguração da UPA, o hospital atendia criança. Mesmo médicos falando, mesmo pedindo para que fosse outro atendimento. Vamos dizer, ele fazia o primeiro atendimento, né, o que fosse necessário, ele referenciava para a UPA, para o outro hospital de referência. Eu questionei isso um dia desse lá, porque o presidente é o provedor. O doutor Alessandro está lá também na Câmara e era diretor do hospital. Então agora não é mais, mas aí eu questionei, tive até um bate-boca, tanto com ele quanto com o professor, a respeito disso, porque eles alegam que é responsabilidade da secretaria. Não estavam fazendo cirurgia porque a secretaria não contratou o cirurgião. Não estão atendendo. Nós já repassamos a verba, está aqui, ó, pactuado as metas. O que me falaram foi isso. E que não estavam atendendo criança porque a secretaria não tem um pediatra para ficar no hospital. Eu falei, gente, o hospital tem que ter o quadro dele, a secretaria e o quadro dela. Mas aí ficou são 52 cirurgias mês, são 12 obstetrizes. Isso é o contratualizado. Tudo a gente Mas aí o que a secretaria tem que oferecer? Só o pagamento? Ou tem que mandar médico? Nós também pagamos a sala de estabilização, 18.800 e pouco. Nós mantemos, o governo do estado doou a sala de estabilização. Inclusive eu fui com o secretário isso é verba que vem receber a sala. Aí tem um decreto que até dezembro do ano passado que diz que os municípios devem dar apoio à sala de estabilização. Nem tem um novo decreto. E a secretaria repassa desde novembro do ano passado 18 mil para manter a sala de estabilização. A secretaria repassa via SUS, verba SUS. Verba SUS. Não é prefeitura. Não, verba isso aqui é verba fundo a fundo. Verba do Estado que vem direcionada para o hospital. 18 mil para estabilização e 205 mil para... Esse repasse de 24.100 entra a sala de estabilização e demais, vamos dizer, uma glicemia capilar feita à noite, um outro raio-x que não foi atendido durante o dia, entra nessa verba livre que o
Ministério deixa, que a Secretaria pode repassar. Tá, e a Secretaria repassa de acordo com o que foi feito na hora da conta médica, né? Na hora de comprovar o que foi executado. Isso, mas normalmente eles cumprem até 190 e poucos mil, 194. Eu tenho todos os valores repassados. Aberto para vocês. O meu questionamento não é para criar caso nem nada, é para saber por que o hospital não está funcionando há quanto tempo. Na verdade, e a reclamação é muito grande. Na verdade, eles estavam se recusando a atender, se recusando a operar, se recusando e botando culpa na secretaria. E na realidade, a senhora deve saber, a senhora é responsável pela saúde do município. Se existe um convênio do SUS com o hospital e o hospital se recusa e aconteceu uma situação mais grave e tal, a responsabilidade é tanto sua quanto do prefeito. E a gente está vendo que o hospital não está dando muita confiança para a secretaria. Só tem noção só tem noção que se já existe um contrato novo, se veio uma equipe nova, se a Irmandade fez um convênio, mas foi feito convênio ou eles estão trabalhando como funcionários do hospital? Desde o governo passado, Julião e Wilson, que é o secretário, não se fez corte na contratualização. E se você pegar a contratualização de 3 dias que eu tenho contato com ele, eles fazem cortes todos os meses, não alcançou meta, cortado. Então, por bem, o Gil Leal e o mesmo Wilson nunca quis fazer corte, porque se nós cortássemos verbas do hospital, eles fechariam as portas. E eles não alcançavam meta, olha só. Não, mas eles não alcançavam meta. Eles não alcançavam. Visto que eles diziam, eu tenho toda a comprovação lá, eles alcançavam em clínica médica, mas não alcançavam em cirúrgica. Todas as nossas reuniões, eles diziam, mas nós alcançamos em clínica médica, nós ultrapassamos. Tá, mas em cirúrgica não, visto que nós tínhamos uma demanda de quase 100 vesículas. Nós estávamos encaminhando para fora do município, até muitas vezes pagando pessoas com urgência. Entendeu? Então eles não alcançavam, para que o hospital não fosse fechado, nunca foi deixado de repassar essa verba. Em momento nenhum o prefeito da época quis deixar de repassar para não fechar o hospital. Tá, vamos falar de hoje. Atualmente, 8 meses de prefeito. Atualmente, também em momento nenhum deixamos, no início eles não alcançaram meta. Hoje nós aumentamos o número de cirurgia, tá? Está existindo, nesse 1 mês e pouco, parece 2 meses, eu tenho os dados lá. Parece que o médico que está aí, o diretor, o doutor Reinaldo, já alcançou uma média de mais de 60 cirurgias. Contratualizada é 56. Deixa eu só te falar. O hospital, a Irmandade é contratualizada com a Secretaria, não existe outra contratualização. É a Irmandade Nossa Senhora da Piedade. Nós não temos vínculo nenhum com quem está aí. Quem contratou os médicos foi a Irmandade e nomeou um médico como diretor. O nosso contrato continua o mesmo, com a Irmandade Nossa Senhora da Piedade. E ele contratou o médico para atender. Nós repassamos a verba e eles pagam. A gente ouve dizer que iam fazer um convênio, ouve dizer que eles iam arrendar o hospital. Vai ser, eu quero saber vai isso. Ser realizado um novo convênio, sim. Inclusive eu estou com uma reunião marcada com a Superintendência de Controle e Avaliação na quarta-feira que vem, com a doutora Tatiana Rosa, no Estado. Nós vamos rever a contratualização. Estou levando o hospital, tá, comigo. Eu fiz um ofício ao professor Roberto também, que deve estar recebendo amanhã, nós fechamos isso ontem. Para ele estar indo junto comigo, para a gente refazer, até porque, Edmar, nós não temos verba nova, é custeio novo. Então eu já disse para ele, nós não temos custeio novo, nós não podemos passar mais que isso. O município recebe 318 mil de MAC, já passamos 205 mil. Se nós passarmos mais para o hospital, nós não vamos ter como. Fizemos um ofício ao secretário de Estado, doutor Sérgio Cortes, inclusive na reunião da CIB. Quinta-feira eu falei com a Raquel Elmore, que é da assessoria do Dr. Sérgio Cortes. Nós precisamos dessa reunião o mais breve possível, para que o prefeito vá e a gente solicite um aumento de teto no município. Se nós não tivermos um aumento de teto, nós não vamos conseguir aumentar a contratação do hospital. Mas enquanto o hospital não fizer o excesso, se ele não produzir mais do que ele recebe, ele não vai conseguir aumento de teto. De jeito nenhum, é isso que então, eu você só pode questionar o aumento de teto quando você se produz mais. Mas nós estamos fazendo um levantamento. Vocês não estão atingindo a meta. O meu setor de controle e avaliação está fazendo tanto nosso do município, que a gente produz muito mais do que recebe. Eles estão fazendo um levantamento, eu já tenho uma parte pronta. No ambulatório nosso, na atenção básica, nós estamos levando isso, estamos solicitando ao hospital um levantamento também, estamos fazendo nós. Agora deixa eu te fazer outra pergunta. O paciente nosso daqui que é atendido em 3 dias? Nós temos contratualizado com eles via PPI, Pactuação Programada Integrada. Tá, nós temos verba lá. Está atingindo a meta também ou não? Sim, eles atendem muito mais a gente em CTI, né, do que até em obstetrícia. Você tem ideia de valores?
Quanto que repassa? Eu tenho uma PPI aqui comigo, eu posso passar para vocês. Eu não trouxe ela, mas eu tenho na secretaria. Tá, e se você pudesse passar isso pra gente ter noção? Eu tenho ela aqui, inclusive ontem, 11h30 da noite. Aí deixa eu te falar, aí chegou o paciente ali, eles não estão atendendo criança. Como é que o paciente que é carente vai para DRI? Eles fizeram contato com a gente, no hospital, se nós poderíamos ajudar eles na questão da pediatria. Que eles não tinham como contratar um pediatra para um plantão. Ter 7 pediatras daria uma média de 42 mil reais. Como é que se consegue ir para 3 dias? Um acidentado, um atropelado que não tem recurso também para ortopedia, um cardíaco que está infartando também não tem recurso. Essa é a nossa PPI para 3 dias. Eu posso até te passar, porque é meio complexa. Tá, mas deixa eu te falar, como é que é feito esse transporte para transporte, carro. Chegou o paciente ali e ele não tem... Via UPA. Tá, mas ele não tem como ir para 3 dias. Ele tem ambulância na Policlínica. Nós temos 2 ambulâncias. Quem faz o transporte do paciente é a secretaria. A ambulância fica na... Fica uma ambulância na Policlínica. Nós temos na base ambulâncias de plantão. Os motoristas têm o telefone. Inclusive, nós pagamos a Concor para pacientes graves, pacientes necessitando... Não é a ambulância sanitária, é a Concor que transporta os pacientes. Estamos lá para provar o quanto nós pagamos a Concor mensalmente. Então, eu quero até deixar registrado, você desculpa, mas... Isso é importante que você pergunte. Tem uns 15 dias atrás, só um minutinho, tem uns 15 dias atrás, uma pessoa me ligou de manhã cedo, que ele tinha, um rapaz até que foi atropelado no INEMA. Ele está impossibilitado, está na cama, até as necessidades ele faz na cama e tudo. E ele tinha agendado para a ambulância ir lá buscar ele, para ele fazer a revisão médica, já tinha uma semana, o médico queria tornar vê-lo. Ele agendou tudo direitinho, para 7h30 da manhã. Quando deu 8 horas, a ambulância não chegou, ele ligou para a Policlínica, falaram que não ia ter. Aí ele me ligou, porque ele me conhece. Falei, Mário, que você pode me ajudar? Aí liguei para a Policlínica para saber. Falei, olha, só tem 2 ambulâncias, uma está com a porta quebrada e a outra com pneu furado. Falei, gente, pneu furado, pelo amor de Deus, né? O carro fura é 10 minutos. Nós pegamos a frota bem destruída, já estamos arrumando. Com 10 minutos você troca o pneu e vai atender a pessoa que está agendada previamente. Os pneus agora... Eu fiquei muito aborrecido porque custei para quando foi 9 horas... Eu acho que de repente poderia ter feito uma ligação para mim. Não, eu tentei ligar para você também, aí eu estava fora de área. Aí foi uma situação constrangedora. E eu tenho certeza que isso não aconteceu só comigo. Aí o paciente que chega, a mãe que chega com o filho lá passando mal e não tem pediatra e precisa ir para a UPA. Aí como é que faz? Né? A pessoa não tem recurso. Aí outra dificuldade. Leva a pessoa para a UPA. Chegou lá, tem fila. A ambulância não vai esperar, vem embora. Como é que ela retorna? Com o filho. Ou o próprio acidentado. Nós temos que ver essa situação de ir para 3 Rios, né, e como fazer para trazer de volta. Vou te dizer que existe perfeição, não houve falha. Mas nossos carros andam o dia inteiro em transporte de pacientes. E, inclusive o seguinte, com essa situação do hospital não está atendendo, a ambulância teria que ter uma ambulância até já próximo ao hospital. Hoje, inclusive a regulação do Estado junto ao Ministério Público que veio fiscalizar o hospital por conta da obstetrícia, que eles entregaram, o Alessandro entregou a direção, o Marco Antônio entregou a obstetrícia, o Dr. João, o Dr. Zé de Mello. Nós ficamos sem obstetra, fomos chamados ao Ministério Público, eu fui com o advogado da Prefeitura, o secretário de Saúde de 3 Rios, Levi, todos estavam. E deram 15 dias para a gente abrir a obstetrícia e foi aberta. Inclusive 3 Rios também que estavam fechando as portas, tá? Então, quer dizer, eles estão fiscalizando a gente, a regulação do Estado, junto ao Ministério, vieram fazer visita. Inclusive questionou o hospital na época, assim, quem que atende os munícipes de Paraíba em transporte? Eles foram bem claros, é o município de Paraíba do Sul. Existe falha? Eles falaram, não temos nada a reclamar. Vocês deveriam ter uma ambulância, o Ministério Público falou. Vocês deveriam ter uma ambulância, porque só a secretaria segurar, porque muitas vezes... A Irmandade ganhou uma ambulância um tempo atrás. Ela está sucateada lá atrás. Pois é, eles não querem nada, manutenção para poder não ter essa responsabilidade. E a ambulância foi doada pelo Estado, na época foi até o Jabas que mandou, uma ambulância nova, grande. Ficou muito tempo, na mão até do Neca, sapateiro, mantendo. Esse aqui é o Betinho do transporte. Hein? Foi emprestado para a Prefeitura. Vereador, mas agora já está lá de novo. Mas ela está muito... A ambulância excelente secretário, senhor vereador. Nossa, aquela ambulância tem mais de 20 anos. Ao vereador, peço desculpa à secretária, devido aos assuntos que estão bem extensos hoje. O senhor conclui as suas palavras. Não, o que eu queria questionar é isso, como é que, quer saber da Secretaria de Saúde, como que as pessoas carentes fazem
Quando não são atendidos aqui, como é que tem o recurso para ir e para retornar? Não adianta você levar o cara, soltar lá na rua, para depois não... Não, mas nunca acontece. Ele não tem que voltar. Mas todas as vezes eles têm o contato da gente, a ambulância fica... Não, eu tive esse exemplo até do rapaz não pôde ligar. Infelizmente, deve ter havido. Eu, por exemplo, o prefeito mesmo me ligou no sábado, tem um rapaz que caiu, destruiu o calcanho dele. Na mesma hora nós mandamos a ambulância, internamos no hospital e está sendo transferido hoje, 8 horas da manhã, para cirurgia no hospital do Trem. Quer dizer, do momento que é acionado... É só essa preocupação para saber como está funcionando. A gente sabe que tem dificuldade. E um atropelado, um cardíaco, tem que nós ser temos o SAMU, né? Nós temos o SAMU que faz o atendimento 4 horas. Mas é uma ambulância só também. Que nós já solicitamos hoje. Nós estamos na Vila da Reserva Técnica. Há uma dificuldade dupla de profissionais também, eu sei disso. Carência, número de médicos não tem suficiente. E eu pergunto, enfermagem, tem tido número suficiente? Já está com quadro completo. Antigamente eu contratei até do Haiti, dos enfermeiros. Tem enfermeiro durante o dia e à noite também. Nós temos na sala de estabilização. Temos 3 inscrições aqui, nós pretendemos eu como presidente e membro do conselho também quero escutar as palavras também da Irmandade, Nossa Senhora Piedade, tá? Sobre o assunto que diz respeito diretamente ao hospital que é intimamente vinculado à Irmandade. Senhor Adilson, o assunto vinculado à Irmandade é o Hospital Nossa Senhora Piedade versus Secretaria Municipal de Saúde. O senhor tem algo a falar, senhor Adilson? Eu tenho, volto a falar as palavras da Edmar aí, sabe que eu tenho 38 idosos, passo por uma dificuldade de município de ambulância, tenho utilizado meu carro. Ontem aconteceu um episódio desagradável com uma ponte que ia para levar paciente lá para Vassouras, quebrou e teve que carro, eu fui até Vassouras ontem atender um paciente com o meu carro. Bom, é estressante, porque às vezes de madrugada me ligam, olha, não tem ambulância, eu estou com o idoso passando mal, eu tenho que sair de casa para socorrer os idosos aqui do asilo e levar para o hospital. Tem acontecido agora, ultimamente? Tem acontecido. Eu até solicitei, se Deus quiser, provavelmente eu vou, como o meu carro está sendo, não estou conseguindo parar de desgastar, a Vara Federal de Três Rios talvez está me doando um carro para que atenda o asilo, que fica permanente no asilo e atenda o asilo. Quanto ao atendimento ao hospital nossos idosos, parabenizo lá o atendimento, está sendo, todas as vezes que eu chego lá, a atenção sendo bem aceita, está sendo acolhido meus idosos. Agora, em questão de transporte, infelizmente, conforme o nosso vereador falou aí, está sendo uma negação. Infelizmente, estão muitas reclamações, tem dificuldade. E outra coisa, secretário, vou solicitar a senhora o seguinte, como há um... Alô? Eu estou numa reunião. Só para não te atrapalhar, como profissional da saúde, pela formação que eu tenho, até o senhor vereador aqui e todo presente, sabemos que o Lar Vicentino hoje é uma casa de pessoas comuns entre nós. Não uma instituição asilar que se joga-se um idoso lá dentro. Então lá são moradores, mas do município. E todos os direitos preservados à saúde pública do nosso município é o mesmo direito que nós temos cada um de nós, ressalvo as idades, conforme perante hoje o doutor Zé Mar, hoje um idoso ativo do nosso município, que está lá não precariamente, mas em função de algo na sua sociedade, na sua família, que hoje necessita morar lá. Tá? Essa visão de todos nós, inclusive a instituição lá Vicentino, a instituição Irmandade Nossa Senhora Piedade, a instituição Secretaria de Saúde, tem que trocar essa visão. Lá é a casa que qualquer um de nós amanhã podemos morar lá. Então sabemos que todos os direitos reservados ao vereador, à secretária, a qualquer um de nós dentro do nosso município, há um acidente, ao passar mal de qualquer nós, é reservado à saúde pública do município. Então, o SAMU é obrigatoriamente a preservar esse idoso, a levar qual essa for a instituição de tratamento que ele estiver sendo socorrido naquele momento.
conforme fosse eu ou qualquer um de nós, ressalvo as condições dele de idade que hoje o Estatuto do Idoso prerroga. Então, como profissional hoje, não como presidente, respondo ao Lar Vicentino, respondo qualquer instituição pela formação que eu tenho, que é essa visão que nós temos que passar a ter do Lar Vicentino ou qualquer outra instituição que chama as instituições de longa permanência. Tá? Porque se está em longa permanência, ele está em moradia, conforme hoje o optar uma instituição de longa permanência, que hoje qualquer órgão público tem que ir lá, conforme fosse na minha casa ou na casa de qualquer um de vocês, a atender. Senhora Dilson, desculpa interromper devido à secretária que estava no telefonema. Conclui o assunto com a secretária, por favor. Mas em relação ao transporte, secretária, eu estou solicitando, senhora, que haja mais uma fiscalização. Alguém do transporte responsável pelo transporte das ambulâncias, porque eu tenho visto aí calamidade desses motoristas que estão usando os carros. O senhor Adilson, queria até responder ao senhor, né? Realmente é uma preocupação muito grande em relação aos motoristas. 15 dias atrás eu fiz uma reunião no teatro, no sábado pela manhã, com a Procuradoria, e nós fizemos muitas mudanças na questão do transporte. Hoje todos os carros da saúde permanecem dentro da Secretaria, isso nunca houve. Os carros eram livres para os motoristas, iam para a casa dele, entendeu? Eles levavam chave. Nós procuramos um motorista do dia 3 horas da manhã, que ele chegou às 11 em São Paulo, disse que saiu às 3. Nós questionamos como é que o motorista chega às 11 e sai às 3 para viagem. Não tinha viagem marcada para esse motorista na nossa agenda. Então, assim, está tendo uma resistência muito grande dos motoristas. Estão bastante bravos comigo e com o coordenador do transporte. Os carros hoje ficam dentro da secretaria, as chaves estão dentro de uma caixa, onde é guardada as chaves. Eles não estão aceitando, tá? Mas eu levei a procuradoria junto comigo, a subprocuradora foi comigo, explicou a ele que aquele é um bem público, que eles usam, falam assim, esse carro é meu. Eu tenho que levar esse carro, porque esse carro é meu, eu que cuido. Ah, não vou emprestar o carro para o outro motorista, não, que ele vai estragar o carro. Então está tendo uma resistência muito grande, eu estou passando um momento muito difícil lá na secretaria, essa questão do transporte, e estou tentando vencer ela, porque eu sei que já aconteceram coisas sérias com os carros da saúde em outros momentos, e a gente apurou isso, e é sério mesmo. Se a gente não se resguardar, nós vamos ter outros problemas mais sérios. Mas a gente tem fiscalizado na medida do possível esses carros. Hoje eles ficam dentro da base. Qualquer motorista que sai com o carro 3, 4 da manhã, ele assina um termo de compromisso, o nome dele, a placa, o carro que ele está saindo. Nós estamos colocando até o combustível, o tanque está saindo cheio e tal. Então existe esse controle hoje, que está havendo uma resistência muito grande dos motoristas. Só citar um exemplo agora em relação ao SAMU. Agora o SAMU, a base é em 3 dias, você sabe disso. São 11 municípios que são... Há 15 dias liga para lá, você fala com 3 dias, eles liberam... Há 15 dias atrás, tem uma funcionária que ela infelizmente, houve uma falha deles. Ela saiu de casa, foi já passando mal e foi lá para o trabalho. Chegando lá na instituição, pedimos uma ambulância para socorrer até o hospital. Aí a ambulância da prefeitura não tinha. Aí eu falei, liga para o SAMU, eu estou descendo, liga para o SAMU. Mas você estava no hospital? Não, o paciente estava lá no asilo. Aí o SAMU foi. Quando eu cheguei lá, o SAMU estava atendendo essa nossa funcionária. Atendeu dos primeiros socorros. Liberou ela ali na porta do hospital e foi embora. Sabe o que aconteceu? Aí, 2 minutos ela desmaiou. Não, 2 minutos ela desmaiou na porta do hospital. Eu botei no meu carro e levei para o hospital. O SAMU não se preocupou em deixar ela no hospital. Fez o atendimento do primeiro socorro na porta do asilo. Não tem o dia dessa mulher? Você pode passar para mim? Então são coisas que são preocupantes. Como fez isso com uma funcionária, pode fazer com a população que não tem recurso. Eu cheguei, botei no meu carro, não, vai para o hospital. Peguei ela, o marido dela, vamos embora para o hospital. Agora, eu posso fazer... São funcionários que estão no SAMU preparados, médicos, técnicos, são. Mas não custava na porta do hospital levar ali, na porta do asilo levar no hospital.
Então são situações que estão acontecendo, podem acontecer coisas mais graves. Se puder passar para mim essa data, comprometimento. eu gostaria de esclarecer. Comprometimento aí com a Secretaria de Saúde. Dentro desses assuntos, nós expandimos os assuntos gerais, né? E saímos do foco Irmandade Nossa Senhora da Piedade, Hospital Nossa Senhora da Piedade e hoje Secretaria de Saúde. Tá? Passa a palavra para a Renata, por favor. Eu queria falar em relação ao hospital, né? Eu deixaria para os assuntos gerais, mas a gente acabou falando. Não, nós estamos no foco do hospital. Pois é, exatamente por isso que eu falei para você que gostaria de falar agora. Eu já estava muito preocupada quando a Andréia apresentou aquele projeto da habilitação dos leitos psiquiátricos. E eu passei por uma situação na minha família 15 dias atrás que me deixou mais preocupada ainda, porque no meu ponto de vista de usuário, o hospital não está preparado para receber esses leitos. Por quê? Houve um acidente com uma pessoa da minha família que passou mal, caiu na rua, bateu com a cabeça no meio-fio, foi, ao contrário do que o senhor Adilson teve, eu acho que é uma questão de sorte, foi muito bem atendida pelo SAMU, né, que prestou os primeiros socorros com bastante agilidade e encaminhou para o hospital. Quando chegou no hospital, a médica que estava de plantão, eu não me lembro o nome dela, mas foi uma terça-feira e é uma médica que só faz plantão às terças-feiras. Ela sequer encostou o dedo nessa pessoa, mas não encostou mesmo. A única informação que o hospital recebeu foi o que o SAMU já havia passado pelo rádio e que essa médica confirmou quando nós chegamos, né, que foi a pressão e os batimentos cardíacos. Só que essa pessoa estava desacordada, quando acordou estava totalmente desorientada. E nós não sabíamos o que havia sido, porque para uma pessoa passar mal, cair na rua, foi um AVC, foi uma isquemia, foi uma tontura, foi alguma coisa. Ninguém cai do nada, a menos que você tropece e caia. E colocou o paciente no soro. Bom, se a pessoa não tem nada, por que vai tomar soro? Né? Naquele dia, não sei, eu consegui me manter muito calma, não sei, porque se fosse em outro momento eu teria segurado ela pelo pescoço e obrigada a levar o paciente para tirar um raio-x no mínimo. Porque nem ver que o paciente estava com um ferimento deste tamanho na cabeça, sangrando, que nós só vimos quando o paciente levantou da maca, chamei a enfermeira, ela limpou. Era um ferimento até superficial, não precisou de ponto. Mas isso ele já estava aproximadamente 1 hora dentro do hospital. Eu liguei no dia seguinte para a ouvidoria, fiz uma reclamação, conversei com a Simone, fui muito bem atendida por ela, né? Conversei com ela, expliquei, falei assim, olha, eu estou ligando não só como familiar, mas estou ligando também como cidadã e como profissional de saúde. Porque se uma pessoa que estava lá dentro, com a família, né, tentando socorrer, aconteceu isso, imagine com uma pessoa mais carente. E eu sei que acontece porque eu atendo 11 PSFs no município. Então eu fiz a reclamação para ela, ela me deu um retorno, disse que a médica foi chamada, que ela passou a situação para o diretor, que é o Dr. Reinaldo, essa médica foi chamada para informar o que tinha acontecido. Eu passei o nome do paciente, data, horário, e ela explicou que não viu necessidade de ser tirado um raio-x, né? Mas que o soro havia sido colocado uma medicação, por isso do soro. E eu falei para Simone, olha Simone, isso é mentira, né? Porque nós estávamos presentes em todo momento da aplicação dos 2 frascos de soro, nenhum medicamento foi aplicado, a menos que esse medicamento tenha vindo já dentro do frasco, que não é o procedimento correto. Então, ela mais uma vez me pediu desculpa, porque ela viu que a médica mentiu, e eu falei para ela, na minha opinião, essa médica ela está na profissão errada, porque uma pessoa que não encosta a mão no paciente na emergência, ela não pode ser médica, muito menos de um pronto-socorro. Então, essa situação me deixou muito chateada, muito incomodada, e infelizmente foi uma coisa que confirmou que o nosso hospital não funciona, não serve nem para o atendimento de emergência, a não ser um caso de uma hipertensão, uma coisa um pouco mais simples, e graças a Deus, né, a nossa família teve condições de arcar com todo atendimento na rede particular, logo no dia seguinte essa pessoa está em tratamento até hoje. Não tem nada muito grave acontecendo nesse momento, mas foi uma situação muito complicada, muito preocupante, que até os médicos que acompanharam ficaram bastante preocupados, mas hoje, né, agora, nesse momento, está tudo sob controle e nós não estamos passando por nenhuma situação um pouco mais difícil, né? E eu fiquei imaginando se fosse uma família que não tivesse condições de no dia seguinte pagar neurologista, tomografia, ressonância e raio-x particular. Então, assim, eu queria até colocar isso para a Andréia,
Eu não sei, porque assim, eu não tenho, né, capacitação técnica para avaliar se o hospital está preparado para assumir a necessidade que ela tem. Ela é profissional de saúde mental, né, que pode avaliar isso, mas isso me preocupa muito, porque se um profissional não soube atender uma emergência que a gente considera clínica, imagine uma situação de saúde mental que não é fácil, não é qualquer um que consegue, né? Então assim, eu queria deixar isso registrado como uma preocupação e uma reclamação, que mais uma vez, né, eu fiquei muito desapontada com o atendimento do hospital, que não foi capaz de resolver, pelo menos de dar um primeiro atendimento, até mesmo de repente encaminhar, olha, se não é pra gente, vamos encaminhar para Três Rios, porque até então ninguém sabia o que tinha acontecido com o paciente. Ninguém sabia. Eu acho que a gente tem que avaliar caso a caso, né? Quando você diz que uma hipertensão é uma coisa simples, para mim é uma coisa muito séria. Eu tô dizendo uma coisa simples, não é uma coisa simples, mas é uma coisa que você afere a pressão agora, e vê que a pressão tá alta. Então você descobriu o problema. Exatamente. Agora, eu digo que eu recebo elogios de outros médicos e outros plantões. Então nós vamos eu estou dizendo dessa médica que faz plantão na terça-feira. Não estou dizendo. Então, terça-feira está acontecendo um problema. Terça-feira está acontecendo. Agora, quando você diz que vocês pagaram tomografia e tudo, você poderia ter se dirigido à Secretaria de Saúde, que nós temos hoje, nós pagamos a ProScan em 3 dias. Me dirigi na mesma hora. A informação que o Augusto me passou foi o seguinte: o tomógrafo da KTO está quebrado, isso aí, eu vou tentar... Tomógrafo, né? Você falou ressonância ou tomógrafo? As duas coisas. As duas coisas. Então, nós fazemos na Rio o que nós precisamos no primeiro momento, a gente pagou particular. E o restante, o Augusto está ajudando muito, sim. Gente, vamos lá então. Eu, em momento nenhum, responsabilizei a Secretaria de Saúde. Um eu falei do mau atendimento do hospital. Mas aí a Secretaria de Saúde paga o hospital. Pois é, só que eu, como funcionário, corri atrás. Não, eu corri atrás, o hospital não consegui hoje... e não fiquei esperando a Secretaria me dar resposta em 1 ou 2 semanas. Mas o que a Secretaria está podendo fazer, está me atendendo muito bem, que muita coisa ele está fazendo pelo SUS. Só para concluir, o hospital hoje, algum tempo atrás, só atende com um pouco de qualidade quando a pessoa tem voz, quando reclama, quando tem... depois que liga para alguém conhecido e começa a... Você tem que dar um show lá para poder ser bem atendido. Isso não pode acontecer. Porque se ser uma pessoa mais carente, uma pessoa com pouco recurso, normalmente ela fica constrangida, ela tem medo. E se ela não tem recurso, como é que ela consegue? Aí a secretária está falando aqui, é fácil conseguir uma ressonância, um raio-x. Não é fácil. Olha só, pro dia seguinte, a gente tem uma notícia que demora 2 meses, 1 mês para ser marcado. Não, Edmar. Então, só para concluir, eu acho que a Secretaria de Saúde, Cristina, poderia ter uma fiscalização mais firme no hospital, até com relação a esses maus tratos que a gente sabe que tem. Eu fui há pouco tempo, não quis me identificar como vereador, como nada, fui levando minha esposa, ela estava se sentindo mal, falei, vou levar no hospital para ver. Chegou lá uma fila enorme, né? Você fala em plano de saúde, eles também não estavam confiança, eu queria ver o atendimento. A moça falou, só tem que aguardar aí, porque ainda tem isso tudo aqui. Traz ela aqui pra gente ver. Eu falei, traz ela aqui, eu já levei direto para outro lugar. Mas eu tenho essa condição de levar para outro lugar. Mas e as pessoas que não têm? Então, só para concluir. Falta a ouvidoria. Eu queria que a Secretaria de Saúde tivesse uma fiscalização maior. Porque está havendo muita reclamação. Isso nem como vereador que eu estou falando, não, como usuário. Dá licença, gente, pessoal. Tem 3 ouvidorias. Tem uma da Prefeitura, uma do SUS, que ela está fazendo mesmo as ouvidorias. Eu estou recebendo lá uma em cima da outra. A do SUS é qual? Por favor. É ali na casa do... Se apresenta, por favor. Eu quero me apresentar, que acredito que muita gente não sabe que está tendo esse novo trabalho no hospital. E eu sou psicóloga do Hospital do Paraíba do Sul agora, vai fazer 1 mês, ainda não fez. E acredito que nunca houve um trabalho com uma psicóloga hospitalar lá dentro do hospital. Então, assim, como tem muitos casos, né, de que estão sendo mal atendidos, está havendo mudanças também, né, e nós não estamos atentos para isso. Nunca teve uma psicóloga para poder tratar da família, acolher a família, escutar a família ou o paciente, né. Então, eu estando lá esse pouco tempo, né, menos de 1 mês, eu tenho escutado bastante elogios a essa nova direção, né. Teve pacientes lá que já vieram me relatar o quê? Que semana passada estava na policlínica
e na outra semana já estava fazendo a cirurgia, né? Hoje tá tirando um realizando mioma. E, 8 cirurgias. sim, acho que nas terças-feiras estão sendo realizadas 9, 10, 11, 12 cirurgias até a noite, de manhã até a noite. No pronto-socorro também eu estou estando com os pacientes, com os familiares, sabe? Então, assim, se não estamos preparados ainda, tá tendo uma mudança, né? Tá tendo aí um preparo, né? Não adianta só a gente pegar os mal, né? Sempre, não vai ter 100%, né, de satisfação, lógico que não, ainda mais tratando de saúde. Agora, estou escutando também lá dentro, né, em contato com o paciente, com familiares, de que estão sendo sim bem atendidos, né, o que não compete ao hospital estão sendo encaminhados para Três Rios, né, estão entrando na central de vagas para serem encaminhados, né. Então, assim, que eu queria registrar e me apresentar, né, como psicóloga, que nós estamos trabalhando, né, para melhorar tanto o atendimento quanto, como ela diz, né, de que agora com uma psicóloga, o que a gente pode... Eu estou trabalhando lá com os médicos a questão da humanização, né, de serem mais humanizados e também de escutar mais o paciente. E estão sendo, assim, pelo menos estão me relatando que estão mais satisfeitos, os que passam por lá. Isso é louvável, parabéns para você, mas você vai encontrar muita resistência com relação a médico. O doutor Zé Mar é meu amigo, mas ele sabe disso. Médico é resistente. Você vai que é psicólogo, quer humanizar. Agora, a grita maior com o hospital é urgência e emergência. O agendado e tal até consegue, mas urgência e emergência, se você passar mal aqui agora, eu vou te carregar para 3 Rios. Se eu te levar para ali, você vai, o risco de você morrer é embora. Dá licença. Doutora Érica, muito obrigado pela sua presença aqui, tá? Espero que você seja uma parceira junto à representação da Irmandade Nossa Senhora da Piedade aqui, que, se Deus queira, você possa participar agora, daqui para frente, mesmo sem o seu direito a voto, mas dentro dessa parceria com a Irmandade, que é o bem-estar da nossa população, entendeu? E pelo trabalho que eu estou vendo, você seja uma portadora de tudo que está acontecendo hoje aqui, para levar os seus superiores para essa melhoria, essa qualidade de atendimento. Entendeu? Então a porta está aberta e pretendo que você mantenha esse feedback muito maior ainda, entendeu? Com essa equipe administradora do novo hospital, né? Podemos dizer assim, da nova gestão, tá? Junto à Irmandade. Então, Sr. Walter, eu me sinto capaz de convidar aqui hoje a Érica, ou qual fosse a representação de vocês lá, parceira da Irmandade, onde que vocês hoje gerem a importância, não vamos dizer maior para o nosso município, mas é o único, conforme me sensibiliza a Renata, e não por um fato acontecido, pode acontecer, conforme eu expliquei para o senhor Adilson, aconteceria em qualquer um de nós aqui, tá? Então esteja cada vez mais presente, entendeu? A nossa reunião, porque aqui quem fala não é o Fábio, não é a Cristina, nem nada, quem fala é o povo, tá? Concluindo o assunto, nós acabamos fugindo muito do foco, né, Paulo? O Paulo tem um questionamento muito importante a essa contratualização, deu a fazer aí. Não é um questionamento, é só um foco. Nós vivemos num país em que, não sei se é uma particularidade do Brasil, da América do Sul, da América Latina, mas é verdade que nós, latinos principalmente, nós trabalhamos muito em cima de papel, somos os reis da burocracia mundial, mas na hora de fazer, de executar e de transformar aquilo em praticidade, realmente nós somos ineficazes por inteiro. Eu tive dando uma olhada no convênio que foi feito do município com a Irmandade, e existe lá, na cláusula 5ª, uma coisa chamada POA. Quem leu o convênio, POA, Plano Operativo, Plano Operativo Anual, que é parte integrante do convênio, onde são definidas pelo município e pela Irmandade
todas as diretrizes do convênio. Isso que o vereador levantou aqui agora, a respeito da urgência, da emergência, está lá contemplado, no inciso 2. No inciso 3, o Plano Operativo Anual POA é o convênio, eu estou lendo parte do convênio atual do município de Paraíba do Sul com a Irmandade Nossa Senhora da Piedade. O Plano Operativo Anual POA, parte integrante desse convênio, ele ocupa a maior parte do convênio, e a condição de sua eficácia deverão ser elaboradas conjuntamente pelo convenente e conveniado, ou seja, por ambas as partes, a 4 mãos, e deverá conter, olha o que coloca no inciso 3º, definição das metas físicas ofertada pelo conveniado com relação às internações hospitalares, atendimentos ambulatoriais, atendimentos de urgência e emergência e dos serviços de apoio diagnóstico e terapêutico, com os seus quantitativos e fluxos de referência e contra-referência. Agora, o que fala sobre o POA? A partir do momento que foi assinado o convênio, ele fala que aquilo que foi definido na assinatura só tem a validade por 12 meses. E não pode ser renovado. Tem que ser revisado. Não pode ser prorrogado. Tem que ser revisado. Ou seja, Irmandade Nossa Senhora da Piedade, município de Paraíba do Sul, sentam à mesa e vamos ver onde nós estamos falhando, onde nós temos que corrigir, onde é que nós estamos sendo bons para a população, onde nós estamos falhando com a população. Esse prazo aí está nesse... Não, mas está aqui previamente definido. Desculpe, só um minutinho. São trimestrais, tá? O POA terá validade de 12 meses, sendo vedada, isso está dentro do convênio, sendo vedada a sua prorrogação, e as partes se obrigam, com antecedência mínima de até 90 dias, antes do término do prazo do POA, a realizarem nova negociação para o erro. Onde é que nós estamos falhando na emergência? Onde nós estamos falhando na urgência, no atendimento à população? Aí, senhora secretária e senhor vereador, entra o município de Paraíba do Sul. O município, que é parte integrante que assinou esse convênio, ele tem que chegar à sua emergência, à sua urgência, não está me contemplando do jeito que nós assinamos o convênio. Vamos revisar, porque o próprio convênio diz que aquilo que nós fizemos só vale por 12 meses. Mas existem os termos aditivos, que são renovados. Mas não, tudo bem que existem os aditivos, mas nós teríamos, o que eu quero colocar é que nós teríamos essas reclamações de atendimento de urgência e emergência que se repetem, não estou falando agora desse momento, mas desde que estou convivendo mais com Paraíba do Sul, a gente abre os jornais, ouve o rádio, na rua, no supermercado, a gente ouve as reclamações permanentemente da falha do atendimento da urgência e da emergência. Caramba, se nós somos o município de Paraíba do Sul, se nós somos o executivo, o representante do cidadão, se nós somos o Conselho Municipal de Saúde, onde na minha condição de representante do usuário, eu estou representando uma determinada quantidade, um determinado quantitativo de cidadãos, caramba, eu tenho que trazer isso e colocar à mesa para negociar. O que está acontecendo com a emergência? Que não é um problema de... A senhora vê, a senhora falou assim, foram feitos aditivos, mas os aditivos estão sendo satisfatórios? A resposta é só uma, não. Não. O último aditivo é de que data? E eles dizem sobre o motivo seguinte, o hospital não se mantém porque o SUS paga isso, entendeu? E o que a gente repassa é o nosso limite. Mas essa condição com que o SUS paga é condição básica para que esse convênio se mantenha. Se mantém. Porque ele está lá inserido, que essas condições têm que ser feitas. O que o conveniente e o conveniado se obrigam na assinatura do convênio? Olha, eu me obrigo com isso.
eu tenho que ter um atendimento bom, de qualidade, isso assim, eu, município, como repassador dos recursos, eu tenho que te pagar isso, isso e isso. Você tem que me dar a sua produtividade. Você tem que 95% é o que o convênio prevê, né? Pelo menos ele tem que cumprir das metas pactuadas para ele poder ter direito a receber os 100% da verba. Ou seja, todas essas condições... Na verdade, seu Paulo, muitas vezes, quando se pensou em outro, no governo passado, em até cortar, que eu era a favor de fazer alguns cortes, eu fiz até comentário em outras reuniões, se chegava a um consenso que se nós fizéssemos cortes para o município do hospital, o hospital fecharia esse aporte. Só desculpa, eu não vejo a coisa pelo lado do corte. Isso que o vereador colocou com muita propriedade, o senhor foi muito feliz na sua colocação. É exatamente na atuação mais eficaz do município do cumprimento do convênio. Ou seja, se for necessário, que tenha até alguém representando a secretaria dentro da própria unidade. Não, nós fazemos até fiscalizações lá, realizadas. Mas seria... infelizmente, na urgência, emergência, em alguns casos nós temos dificuldade. E aí, corroborando o que a Renata colocou, o vereador, e ao pensamento de todos nós como cidadãos, e aí é o cidadão, na hora da emergência, da urgência, tudo que você precisa é de um atendimento. Você pode até não ter a solução. Com certeza. Mas você tem que ter um atendimento. Olha, não é para nós. Pega o teu carro, não tem ambulância, mas você foi atendido, vou dar um sedativo, alguma coisa, não sei. Eu estou falando, posso estar falando um monte de besteira. É da parte técnica. Mas você, no primeiro momento, você foi atendido. É exatamente, você está fragilizado, você está naquela hora, você faz qualquer coisa, porque a sua razão vai embora, onde realmente a adrenalina vai lá em cima, você não raciocina, você precisa ver alguém de boa vontade fazendo um atendimento. Mesmo que seja, dê lá uma dipirona, mas ele está sendo atendido. Olha, vou dar uma dipirona, você leva para Três Rios, leva para Juiz de Fora, nós não temos condições. Mas naquele momento, ele foi atendido. E exatamente aí é que a ouvidoria, ela sempre vai ficar cheia de reclamações, não é pela solução clínica do problema, mas é fundamentalmente a questão do atendimento. E, infelizmente, o poder público, de uma maneira geral, nós não estamos falando de Paraíba do Sul, nós sabemos que o poder público falha na questão do atendimento. A solução, ela vem a posteriori. Mas no atendimento, naquele momento, se você for bem atendido, você vai até entender a carência de recursos. Agora, você não pode realmente entender a falta de sensibilidade, de solidariedade, de fraternidade e de profissionalismo. Não quer dizer que é o que está acontecendo, mas, de uma maneira geral, é aquilo que nós esperamos. Então, o convênio dá ao município exatamente a oportunidade de, anualmente, ele rever esse posicionamento. Onde nós estamos falhando? Estamos bem na cirurgia? Nós tivemos no hospital na semana passada, nós soubemos que as cirurgias estão, graças a Deus, estão indo muito bem, obrigado. As internações estão legais e tal. Mas, na emergência não está legal. Se a senhora me permite, com todo o respeito e humildade, deveria ser o foco da Secretaria em relação ao hospital. A emergência e a urgência, que é exatamente onde o cidadão mais procura. Bem, hoje eles me levaram uma relação de 7 médicos, nós fomos em loco lá, que antes não tinham. Tinham 2 médicos que faziam, só um minutinho, plantões, que existia o doutor Marco Antônio, o doutor Alessandro, e mais o doutor José de Mello e o doutor Carlos. Então eles faziam muitas vezes, assim foi me informado, que eles às vezes ficavam no telefone e nem sempre estavam presentes. Hoje nós fomos lá e está em loco 7 médicos de plantões. Tá? Cada dia tem um plantonista. A obstetrícia está funcionando. Eu estive lá com o setor de controle e avaliação que foi avaliado. Assim, o pediatra, eles pediram ajuda ao município e eles ficaram de fazer uma reunião com o prefeito para melhorar a subvenção do hospital, para estar ajudando eles estarem colocando o pediatra lá. Eles calcularam em 42 mil a questão de ter pediatra todos os dias da semana. Nenhum pediatra aceita menos que R$6.000 por plantão. Entendeu? Então, eu queria só fazer uma denúncia agora aqui, porque a pessoa está insistindo em falar comigo, eu fui dele fora para atender. Doutor Leonardo, que é médico lá em Três Rios, falou na rádio, que ele dá entrevista na rádio lá agora.
falando que a parte da manhã de ontem o hospital ficou sem médico. De Paraíba? Tiveram que acionar a SAMU e outras coisas, outros recursos, para transferir pacientes urgentes para Três. Passaram a manhã sem Trabalhou médico. muitos anos. Então, no hospital sem nenhum médico, eu estou aproveitando fazendo isso. Ontem não teve médico na parte da manhã. Isso, segundo o doutor Leonardo, na rádio hoje, na entrevista, falando. Ele tem que ter uma responsabilidade para isso. E que, na obstetrícia, estão fazendo o parto sem uma assistência de um pediatra, e tem dias até que sem anestesista. O próprio médico faz anestesia, faz o parto sem... Caramba, ele está questionando a conduta do outro médico. Isso é sério. Não, isso aí, da obstetrícia não foi ele que falou. A pessoa que me ligou aproveitou para falar isso. A pessoa que fala, questionar isso, ela tem que ter muita certeza. Pois é, então é questão da fiscalização que nós precisamos disso. O doutor Reinaldo estava o dia inteiro ontem. Pois é, mas... O Leonardo foi médico do hospital. Ele falou na rádio que a parte da manhã não tinha médico lá. Dá licença, Walter. Eu vou pegar os atendimentos, Edmar, eu vou fazer questão, só um minutinho. Vou pegar os atendimentos da urgência, colocar público, tá? Eu vou chegar na secretaria agora, eu vou mandar descer o atendimento das urgências, que eles dessem de 2, 3 dias, para conferência na secretaria. Eu quero esses atendimentos ambulatoriais que foram realizados ontem. Vou colocar público, quem quiser ir lá, se não houve médico, eu vou ter que descobrir. Fora, eu estava lá ontem, né? Foi ontem de manhã? Segunda pessoa. Foi o doutor Reinaldo? Fora o doutor Reinaldo, também estava lá o doutor Wilson. Eu acredito que hoje de manhã, quem está lá? Pode ter sido a notícia de hoje também. Hoje, quem está lá? Hoje eu não cheguei lá, estou aqui na reunião. Mas... Hoje está o Reinaldo lá. O Nilo está lá agora. Foi a denúncia da rádio. Eu gostaria de escutar por palavra da Irmandade de Nossa Senhora Piedade, todos os relatos aqui bem feitos hoje aqui, entendeu? Sobre nossa melhoria, nossa qualidade, nosso município. Então, senhor Walter, o que o senhor poderia falar sobre esses assuntos questionados hoje aqui nessa plenária? Primeiro você não trocar meu nome. Desculpa. Vou chamar de Barreto. Barreto, isso. No dia 14 de junho, a Irmandade já prevendo, já sofrendo, quando vinha acontecendo no hospital, médico, né? A ausência do médico. Nós fizemos uma Assembleia Extraordinária, igual nós fizemos essa aqui. Solicitando, o assunto foi um só, solicitando aos irmãos que autorizassem o arrendamento. Para descer todos os atendimentos, para descer todos os atendimentos de ontem, para mim, para ver o atendimento da parte da manhã. Por favor, que nós recebemos uma denúncia, eu precisaria desse atendimento, tá? Obrigada. Doutor Roberto ontem e doutora Mariana hoje estão lá. Eu pedi o atendimento. Mas então, como a Cristina comentou agora há pouco... Doutor Leonardo, eu vou só um pouquinho, por favor. Cristina, só um minutinho, por favor. Pode falar. A Cristina e o Edmar também tem razão nas reclamações. Uma parte anteriores ao 14 de junho, que foi a data da Assembleia para autorizar o arrendamento. Até a pergunta do Edmar tem incidência nisso aí. O que aconteceu? A Irmandade contratou esse grupo de médicos, que você já conhece, não foi feito o arrendamento ainda, porque eles estão na fase 14 de junho, nós vamos completar 2 meses, né? E até agora, até foi passado por causa de faltei lá também, no mês de agosto, ele completou 60 cirurgias, algumas com mais de 2 anos aqui de espera. Mandavam gente para o Hospital da Lagoa, apresentando uma fila de todo SUS, toda a operação pelo SUS. E o cliente, quando chegava na fila 2 meses depois, o médico olhava para ele e parecia o exame tão vencido. Voltar a fazer, ele estava na outra fila. Então, o que está sendo feito agora? Ele vai ter um exemplo de uma empregada até do empresário da cidade do Conselho, da Sociedade. A filha dele chegou lá com um cheque para pagar pelo plano. Pelo plano não atendia. Chegou para pagar em dia. O médico já havia saído, mas ele não atende lá. Ele não estava na hora, o doutor Reinaldo estava. Aí ele perguntou, o que está vendo? Ela estava com uma espera de 2 meses, não operava pelo SUS, pelo particular, e a Ângela veio pagar a operação. A Ângela fez o social. Aí o doutor Reinaldo entendeu e falou assim, era uma quinta-feira. Está com os exames aí? Está faltando só o último, já que eu daria para fazer até lá mesmo. Terça-feira eu te opero. Já estava completando esse dia 60 cirurgias, que foi um mês de... Hoje mesmo, né, mais 12 está fazendo hoje. Hoje 12.
Então, não vamos falar mal dos que saíram, mas a Irmandade chegou a um ponto de não tinha mais jeito de não. É como você pode até fechar o hospital. Né? E como é uma entidade particular, e o hospital também, o município não tem um hospital oficial. Que nós temos. Não, o município não tem. E mostrou São Paulo aquele dia, por que o hospital não fechou ainda? A Irmandade está sempre procurando, mas chega um ponto, só se mandar as crianças embora. Já vai ter as crianças embora e vão manter o hospital. Será que seria bom isso? Mais de 100 famílias que têm criança órfã, né? Mandar embora para mandar não ter despesa com criança e para manter o hospital seria interessante. Eu acho que a saúde também das crianças é muito importante. Então, Fábio, esse arrendamento não foi autorizado ainda porque eles estão nessa fase de experiência. Mas a intenção da Irmandade, no dia que passar, até os advogados estão estudando a condição da troca do CNPJ, que é o mesmo, Irmandade do hospital mesmo, né? Até isso está sendo estudado. Porque o doutor Zé Mário, nosso irmão, estava lá na Assembleia, né, o que nós estamos precisando agora é esse arrendamento da Irmandade, cuidar só das crianças e deixar a saúde nesse arrendamento com fiscalização, Estado, Prefeitura, Secretaria de Saúde, funcionar com o tempo para o município. Porque agora, com essa melhora, eu acho que vai, estamos sentindo a melhora, né? E essa cobrança ainda, Edmar, você tem razão, mas isso acontece. O caso de coragem da menina ali, foi a médica daquele dia, na terça-feira, isso vai acontecer, né? Vai acontecer sempre. Mas no global, se você ver a estatística que o senhor passa, como já melhorou. Esses pouco mais de 30 dias. Tá bom? Vamos concluir esse assunto aí, que nós estamos com uma pauta muito importante, até inclusive para o hospital, inclusive para o município, entendeu? Eu acho que hoje nós temos que sair concluído esse assunto, entendeu? Qual é esse tempo que nós temos para ver que se essa instituição que está fazendo, se vai fazer esse arrendamento que vocês deram para eles, que previsão que vocês deram para eles para estudar essa hipótese de vai ser arrendado, não vai ser arrendado? Qual é o prazo que eles estão apresentando, né? Até agora... Mas tudo bem, dentro de uma situação tem um prazo. Oi? Teríamos 90 dias para fazer essa avaliação, que já está sendo bem aceita. Para uma outra reunião, já seria a reunião da mesa, para fazer esse arrendamento. Sim. Autorizar o senhor ainda não refez o contrato. Sim, estou aguardando a nova direção para ser feito o contrato. Eu tenho uma reunião com o Estado para estar orientando ele. Então nós temos hoje uma previsão de uns 90 dias para ver a qualificação dessa nova instituição que vai provar o arrendamento que para o município, isso aí não vai influir muito não. Para a Irmandade, sim, nós vamos ficar liberados com esse arrendamento. Mas no momento eles são iguais, eles são diretor médico, igual era o anterior, são funcionários do hospital, sim, claro. Sem arrendamento estão cumprindo, né? Então vamos voltar um pouquinho num passado, não muito atrás, Cristina prova disso daí. Existia uma prestação de contas e serviços da Irmandade Nossa Senhora da Piedade à população sul-paraibana. Eu não vejo, como membro do conselho, que vem tendo essas apresentações. Entendeu? O porquê não existe mais essas apresentações? A Irmandade para a população? Quando a gente fala de Irmandade, a gente fala intimamente ligado ao Hospital Nossa Senhora da Piedade. Entendeu? Isso é um passado não muito atrás. Marise também faz parte dessa prova concreta de administrações que teve lá, entendeu? De apresentação desse contexto, entendeu? Um relatório muito bem apresentado, por sinal. Tá? Então, de um tempo para cá, não vou falar de data nem de gestões, porque a água passada não se move moinho, entendeu? E aqui a gente fala de política de saúde, não de política pessoal, nem de beneficiários, entendeu? E sim de beneficiados, entendeu? Que sou eu, usuário, todos nós do hospital, entendeu? Então, eu como membro do conselho, acredito de todos os outros conselheiros, pela experiência de Marise, até a própria hoje, a senhora Cristina como secretária municipal de saúde, você se lembra disso, lembra? O que o hospital apresentava? Isso, lembra? Entendeu? Então, seria muito interessante a gente ficar atento a esses 90 dias para a gente conseguir ver os resultados e aquilo que entra, que o serviço é prestado realmente no hospital, né? A gente tem que usar um divisor de águas aí.
o que diz respeito ao hospital em relação à Secretaria de Estado, à Secretaria de Saúde do município, nós temos uma intervenção, uma participação. Mas o que diz respeito do hospital em relação ao todo, ele é uma entidade privada. A gente não pode esquecer disso. Sim, sim. Se você quiser uma apresentação. Nós só entramos naquilo que diz respeito à participação do SUS e do município. Tudo bem, eu coloquei essa polêmica, entendeu? Essa polêmica em relação a isso, entendeu? Em relação a isso, para realmente, para nós conselheiros, nós, usuários, pensar, entendeu? Mas essa subvenção vem diretamente hoje, né? Esses valores vêm diretamente hoje à Irmandade. O repasse que o município faz do cofre dele, do município, Não, para o hospital, isso o hospital faz uma prestação de contas ao conselho. Remete para o conselho. Isso aí. Tá? Foi agora, tem um mês, Márcia, que nós recebemos, mais ou menos? Mais ou menos um mês. Tem, nós fizemos. Então, o repasse que o município faz, ele presta contas e nos manda uma cópia. Isso está sendo feito por um dia. Agora, em relação ao recurso do município, tem a ver com o conselho? Tem. Agora, o hospital como um todo, ele é uma entidade privada. Né? E aí, vamos dizer assim, o macro do hospital é outra coisa, que é, vamos dizer assim, nos interessa como cidadãos. Mas nós não temos participação como conselheiro. Sim, Paulo, deixa eu te dar um adendo, não sei, de repente você sabe, né? Só comentar. O hospital e Irmandade é uma coisa só, porque é um único CNPJ e ele é filantrópico. O hospital hoje vive com 99% de recurso SUS e subsídio de prefeitura. Então, o hospital de particular tem muito pouco. Ele é uma empresa particular, mas conveniado ao SUS, ele presta obrigações ao SUS. Né? Eu sempre questionei isso. Então, se o SUS é pouco para ele, que ele abra a mão do SUS. Mas o que eu quero colocar é o seguinte, é que a parte referente ao município, a prestação de conta, realmente está. A parte do SUS, da mesma forma. Isso. Né? Porque ele, para receber mensalmente do município, ele tem que apresentar o relatório mensal. Então, assim, aquela parte que inclui o poder público, essa prestação de contas está sendo ela está sendo feita e nós somos corresponsáveis, né? Pela fiscalização, pela atuação e tal. Exatamente o motivo da gente estar discutindo a questão do convênio aqui, porque é um convênio do município com a Irmandade. Isso aí. Agora, no todo, mesmo que esse todo seja 0,01%, a gente não pode perder o foco de que ele é uma instituição. Ele é uma instituição particular, não sei. Conforme falei, ficar à vontade de levar esses questionamentos nossos lá para a direção. Aquilo que puder acrescentar, entendeu, para a gente aqui, entendeu, não é para nós conselheiros, né, conforme falei, eu não falo de beneficiários, mas sim de beneficiados, tá? Então a gente tenta conduzir dessa forma, tá? E vamos fechar então hoje aí com a nossa querida Andréia, né? Por favor, Andréia, te pedir para ser bem breve, porque esse assunto também está bem já fechado, já. Nós precisamos de um pouquinho disso daí. Bom dia, estou aqui representando a saúde mental e há 2 semanas atrás nós viemos para falar sobre o projeto que nós temos pensado em levar para o hospital quanto à colocação de 3 leitos psiquiátricos, um na ala feminina, um na ala masculina e um na pediatria. E nós já apresentamos esse projeto, ficamos a voltar para falarmos do protocolo. A Márcia encaminhou o protocolo para os componentes do conselho e nós vamos rapidamente falar um pouco sobre ele, porque é algo que nós já vínhamos falando com a direção do hospital, é algo que em alguns pontos já acontece, né, no sentido da parceria de nos receber, de colocar à disposição aquilo que a gente precisa, como o uso do telefone. E nós falamos aqui nesse protocolo, que é o protocolo de funcionamento do serviço hospitalar de referência, né, que a gente chama de leito psiquiátrico no hospital, para pessoas com problemas psiquiátricos e também para aquelas que estão em necessidade do uso do leito por conta do uso abusivo de álcool, crack e outras drogas.
Bom, da ocupação e da permanência do leito, nós estamos pedindo que a disponibilidade do leito ela seja resguardada para que a saúde mental possa estar avaliando se esse paciente precisa ou não desse leito. Nós dissemos para vocês que nós não nos importamos com o fato do leito ser ocupado a partir do parecer do próprio hospital, desde que, quando chamados, nós tenhamos essa autonomia de dizer o leito precisa ser ocupado nesse momento por essa pessoa que está necessitando, por estar passando por uma crise. E nós sentamos com a equipe do CAPS 1 e também do CAPS AD e, conforme diz a portaria, esse leito vai poder ser utilizado de forma sequencial por até 21 dias. E é claro que a portaria também ressalta que a média de ocupação é de 5 dias e meio para que essa pessoa saia da crise. E a gente pontuou aqui para eles, para o hospital e também para a Irmandade, que a atenção à crise seria nos seguintes casos: intoxicação aguda, crise de abstinência do álcool, crise de agitação por uso abusivo de drogas, risco ou tentativa de suicídio, risco de morte de terceiros e surto psiquiátrico. E aí nós temos aqui que, se o leito for aceito, nós vamos passar para vocês só a título de curiosidade mesmo, porque é algo que interessa principalmente aos médicos e à enfermagem, que é os pontos das emergências psiquiátricas, tanto do paciente de CAPS 1 quanto do paciente de CAPS AD. Como o médico deve se portar ali, as medicações que devem ser usadas, esse tipo de protocolo que realmente é médico. Nós estamos falando também da disponibilidade das equipes para o acompanhamento dos casos, o que nós já também falamos na outra reunião, A disponibilidade dos CAPS, os CAPS vão estar disponíveis de segunda a sexta, fora feriado, às 4, e a partir das 4 até as 10, o profissional do hospital, que eu acredito que seja a Érica, que vai estar disponível ali para atendimento desses pacientes que chegarem nesse horário. E a gente tem um sobreaviso que já acontece da saúde mental, que vai continuar sendo disponibilizado, os feriados, sábados e domingos. Nós também estamos pleiteando junto ao hospital a acessibilidade da equipe quanto ao desenvolvimento do trabalho, que nada mais é do que já vem acontecendo. Quando a gente tem um paciente no hospital, a gente chega lá e, é claro, precisa ser atendido a qualquer momento, porque a gente não sabe o momento que o paciente vai chegar. A gente precisa de acesso ao clínico, ao técnico de enfermagem, e se for um momento que a Érica esteja lá, também a Érica, para a gente conversar sobre aquele paciente e sobre a situação em que ele chega ali ao hospital. A gente pede também a disponibilidade de equipamentos, hoje para a gente internar uma pessoa, se for o caso, digamos que os leitos já estejam ocupados, a gente tem um outro paciente precisando disso. A gente vai precisar de uma internação em hospital ou clínica psiquiátrica. A gente precisa ter acesso ao computador porque a gente precisa inserir esse paciente no SER, que é o Sistema Estadual de Regulação. A gente pede também, isso já acontece, que a gente tenha disponibilidade ali de equipamentos como telefone, mesmo que seja celular, talvez para um outro estado, a gente não sabe de onde é o paciente, e que a recepcionista do hospital esteja atenta ali à nossa necessidade, porque a gente vai precisar também da ajuda dela. Do acompanhamento e visitas, a gente pede que os nossos pacientes tenham um acompanhante, em período integral, independente do sexo, a gente exige apenas que ele seja maior, e a gente fala porque o hospital tem uma regra, homens acompanham homens, mulheres acompanham mulheres. Mas a especificidade do paciente da saúde mental, ela é diferente porque às vezes a gente tem uma criança, por exemplo, que pode ter a mãe como acompanhante. Só que no momento de crise, talvez essa mãe seja a pessoa que traga maior problema para a criança e a criança para a mãe, dependendo do delírio, da oscilação que ela tenha. Então a gente, de repente, tem a disponibilidade de um tio. E aí a gente vai pedir ao hospital que, mesmo sendo uma menina, que seja o tio a acompanhar por conta da situação específica dos surtos mesmo, das crises. E que as visitas sejam liberadas logo que esse paciente possa estar apto a reatar os seus vínculos afetivos, porque, de fato, em crise ele não tem possibilidade de receber visita nenhuma. A gente também fala da avaliação permanente, que fica reservado ao programa de saúde mental o direito de avaliar essas
esses indicadores de qualidade e humanização da assistência prestada ali ao paciente. Inclusive, nós colocamos aqui que nós vamos colocar aquilo que for visto ali junto ao Estado, porque cabe ao Estado estar avaliando a partir da nossa fala o descredenciamento ou não desse leito. E a gente também fala da capacitação, que nós estaremos disponíveis, né, em encontros previamente planejados, para informar e instruir, segundo as diretrizes técnicas da saúde mental, a equipe que ali estiver. E a gente pede ao hospital que ele faça a educação permanente sobre saúde mental e as temáticas que vão acontecer ali dia após dia, né? E aí sim seria na pessoa da própria psicóloga do hospital ou quem o hospital achar que deva estar convidando para falar destas temáticas. E a gente fecha aqui falando dos quadros clínicos. Os pacientes com demandas de caráter clínico, eles devem ser assistidos e ou internados em outros leitos que não destinado à crise e surto. Né? Porque a gente entende que uma demanda clínica não diz respeito ao surto. Mas, como eu já disse, se o hospital entender por ele mesmo que pode ocupar o leito, para nós não tem problema, desde que chegando à crise esse leito esteja desocupado. É simples, né? Vocês veem que é o dia a dia, o que acontece nos trâmites no hospital, com algumas especificidades, e aí está para apreciação dos senhores. Acho que a Renata tem toda a razão dessa preocupação, mas eu sou assim, alguém que acredita muito no SUS, eu luto para que o SUS dê certo, né? E concordo também com a Érica, com essa mudança. Não vamos esperar, nós da saúde mental não podemos esperar ter um hospital de excelência para conseguir esse leito, porque por mais problemas que nós tenhamos, eu posso garantir para os senhores que a internação no hospital geral vai ser de maior valia para a vida do paciente e seu familiar do que a internação psiquiátrica numa clínica ou hospital psiquiátrico. Os senhores conselheiros estiveram no hospital e acabaram historiando um pouco dessa situação. O que os senhores viram foram um grande valor para a atenção a esse projeto. Nós estivemos lá na quarta-feira. Antes de mais nada, Fábio, é bom, conselheiros, é bom registrar que essa foi a iniciativa louvável do Valdir e do Zé Luiz, que no final da reunião da semana passada, da outra época, né? Retrasada, nos convidaram para olhar as instalações físicas, exatamente quando nós fizemos a reunião extraordinária para montar o projeto. E essa visita lá foi muito boa. Já estava você, o Adilson, o seu Pedro, o Zé Luiz, o Valdir, e a suplente do Adilson, Daniela, né? Daniela. Estivemos lá junto com a Andressa, que é uma das diretora administrativa, pretendente do Instituto, pretendente do hospital. Então foi muito importante porque, primeiro, as instalações, e aí eu estou falando pessoalmente, me surpreenderam pela qualidade da onde será a instalação que será destinada a esse tipo de atividade. Primeiro que, segundo essa senhora nos disse, que me deixou mais tranquilo, será um lugar que não deverá ser utilizado por mais ninguém, a não ser para essa atividade. Inclusive estava fechado. Alguém teve que pegar a chave para lá abrir. E vimos lá, pelas condições que estão lá, que realmente não está sendo utilizado. Foi reformado nesse sentido. E realmente muito legal. Falta pequenos detalhes, como colocou o pion, separando o leito masculino do leito feminino. Existe o banheiro privativo, como prevê o convênio. Só falta, dentro daquilo que está dentro do organograma, uma colocação de uma TV ou coisa parecida. E aí surgiu a pergunta, e onde está o leito infantil? Na realidade, ela não tem hoje disponibilizado
a área específica para o leito infantil. Então ela foi nos dito, ela nos levou até o terceiro andar, né? E nos mostrou o quarto que ele, no caso o hospital, vai disponibilizar e vai apresentar, porque, segundo o que nos foi falado, vem uma comissão do Estado que, antes de assinar o convênio, vai vistoriar para ver se as instalações oferecidas pelo hospital vão ao encontro daquilo que o Estado exige para a assinatura do convênio. Então, segundo essa senhora, Patrícia, vai ser disponibilizado um quarto, nos mostrou um quarto, um apartamento, né, muito bem, inteiramente adequado do ponto de vista leigo, mas com condições de conforto adequadas, com banheiro e tal, muito tranquilo. Né? Então, em termos de instalações físicas, o que nos foi mostrado nos parece inteiramente adequado para aquilo que foi dito para nós que seria o convênio como um todo. E o que me deixou, volto a dizer, o que me deixou mais tranquilo é que ela disse que o hospital não pode correr o risco de ter esses leitos previamente ocupados, no caso de chegar alguém, por dois pontos. Primeiro, que o Estado pode denunciar o próprio convênio, pelo hospital não ter disponível, no caso de chegar um paciente, a instalação, né, adequada, tal qual o convênio assinado. E segundo, infelizmente, ela falou que pelo número de atendimentos na área, no dia a dia do hospital, ela falou assim, conselheiros, dificilmente nós vamos ter essas alas, principalmente masculina, depois um pouquinho feminina, o infantil nem tanto, mas dificilmente nós vamos ter esses leitos vazios, por uma característica própria do nosso município, da carência de recursos materiais das pessoas. Então, dificilmente vão ter aqueles leitos desocupados. Em suma, o que nós vimos lá, primeiro, foi muito bom. Eu juro, conselheiros, eu me senti conselheiro. Sabe? O fato da gente sair da reunião fechada, a gente ir num lugar em que a gente pôde olhar primeiro as instalações, nos foi mostrada a sala de estabilização, que eu achei fantástico. Parabenizei lá o Valdir e o Zé Luiz, porque foram recursos da Irmandade, né? Isso, a sala de estabilização, muito bem montada, faltam poucas coisas, estava completamente arrumada, limpa, asseada, então, eu achei muito legal, e me senti assim, realmente participando mais, vendo em loco aquilo que nós discutimos aqui em recinto fechado. Para os demais conselheiros que não estavam lá, a Dilson estava, se a Dilson, se eu falei alguma coisa diferente do que nós vimos, me corrija, por favor. O que nós vimos lá foi inteiramente adequado à assinatura do convênio. Só por questões de experiência, eu quero até parabenizar essa iniciativa aí, tomara que seja o mais rápido possível esse convênio. A gravidade na hora de um paciente em surto, a dificuldade que se tem para internar, para dar atenção, é muito grande. E eu ainda comentei da Cristina, um leito para cada um é até pouco, mas o início está ótimo, né? Mas é pouco. Pela experiência que a gente tem, e é um momento complicado demais para a família, para o paciente, porque ele está em surto, ele não sabe o que ele está fazendo, a família fica desesperada, e nenhum hospital quer paciente psiquiátrico, os outros hospitais psiquiátricos estão sempre cheios, é muito difícil. A gente discutiu isso aqui na reunião extraordinária que teve, nós perguntamos a dona Andréia se podia ter, vamos dizer assim, um leito masculino e um feminino e um infantil. Se num determinado momento, esses dois leitos, masculino e feminino, poderiam ser ocupados só por masculino ou feminino, e é perfeitamente adaptado, entendeu? Então, embora tenha um masculino e feminino, nada impede que os dois leitos sejam utilizados, por exemplo, no centro. Parabéns mesmo para a iniciativa e com certeza é de muita importância. Essa observação que você falou com mais leitos, isso aí é medido pela população. Nós só tínhamos um dentro da conta de utilização.
Na realidade, o Estado teve que conversar com o Ministério da Saúde, porque pelo contingente populacional nós não teríamos direito a nenhum leito. Né? E eles conversaram, não só sobre o nosso município, mas outros que têm a população até menor do que nós, para que todos pudessem pleitear os seus leitos, porque é de necessidade, né? E não só, seu Paulo, o Estado vai vir, mas antes, talvez até amanhã, nós já vamos com a vigilância sanitária, porque primeiro é o parecer da vigilância, para depois, então... Isso, para depois que o Estado vem. O Estado é o último a vir para fechar essa avaliação. Eu notícia realmente que faltava a vigilância. Por iniciativa, eu fiquei sabendo presente. A Márcia me ligou e tudo, eu pedi desculpa a ela, estava de cama, estava muito mal, esse barulho muito forte. Os senhores conselheiros sinto contemplados, não tem incidência para aprovação digna desse projeto. Adilson, é isso mesmo, Adilson? Esse, Paulo. É isso, né? É isso mesmo. Deixa eu dar só uma palavra. Esses leitos, aquela construção, não só eu termos ido lá para darmos uma olhada, mas o Barreto várias vezes me convidou quando estava em obra. Eu tive o privilégio de acompanhá-lo, né? Junto com a equipe que está trabalhando lá, tem o Roberto Guedes, também estão fazendo parte da construção, e deram essa oportunidade de visitar. Parabéns, as coisas estão fluindo, eu acho que dentro do possível para a nossa Paraíba do Sul. Quem deixou de ir, perdeu. Porque aquela sala, que era a sala de emergência, ontem, que eu tive no hospital, está bem ampliada, está com espaço suficiente, acomodações satisfatórias, a reforma das enfermarias, e essas salas que estão lá reservadas, elas estão bem espaçosas, foram bem construídas no tamanho adequado para atender a necessidade nossa aqui da nossa região. Não tenho muito o que falar, porque o Paulo já se colocou aí, mas nós estivemos visitando. E eu estou sempre no hospital acompanhando nossos idosos, e às vezes o Barreto está junto. Vamos ali para tu ver o negócio que nós fizemos, vamos lá, né, Barreto? Vamos tomar um café comigo. Então eu tenho essa oportunidade de estar presente lá nessa construção, no início da construção, no término e nas outras obras. Assim também foi elevador, né? Dificuldade de elevador, se colocaram o elevador lá, estive acompanhando também a movimentação da instalação do elevador, entendeu? Está tudo dentro da normalidade aí, para que possa vermos aí esses leitos para atender a nossa população. Conselheiros, sentem aprovados, mantenha incidência, por favor. Senhora secretária, Irmandade Nossa Piedade, a nossa queridíssima Andréia, autora. Vamos trabalhar. Fico muito feliz com a decisão. Graças a Deus. Nós estamos com um assunto... Fábio, só um minuto que eu queria lembrar aqui junto à Andréia a importância desses leitos. Nós passamos por momentos difíceis agora, né, Andréia? De maio para cá, duas meninas de 15, 14... Duas menores, usuárias de crack e necessitando de leitos. Nenhum hospital aceitou. Nós tivemos que colocar particular de Repouso Três Rios. Uma até já, graças a Deus, nasceu o bebê, né? Teve em Três Rios mesmo, que pôde ser acolhido por lá, porque nós temos verbas da PPI em Três Rios. E uma ficou 3 meses, né? E a outra ainda continua. Saiu agora. Saiu agora. Por conta de que nós não encontramos clínicas que queiram usuários grávidos. Então, a grande dificuldade que nós temos, né, tendo uma oportunidade dessa, nós poderemos manter pessoas no nosso município do Sul,
não mais pagar fora daqui. Existe. A clínica de repouso é bom. Nós temos quantos pacientes lá, Se André? for dependência química, é aula particular. Particular, nós temos que pagar. Mas ela tem A convênio psiquiatria de... tem, só para psiquiatria. Se for álcool e drogas, Por semana, André, era R$ 1.500. era. Por semana, R$ 1.500, cada um Até, faz visitas. Fora visitas médicas. inclusive, até eu estava falando de pé de ouvido com a Cristina aqui. Estava falando de pé de ouvido com a Cristina aqui. Estou passando por um probleminha, entendeu? E tudo. E precisando de ultrassom, a vaga mais rápida que eu tenho quinta-feira, a vaga mais rápida que eu tenho quinta-feira, tá? Pelo SUS. Então pagar particular. O exame de R$ 75, entendeu? Não tem 3 Rios e Paraíba do Sul. A vaga mais rápida é pelo SUS. Notícia Regional Agora.blogspot.com.br